Boa tarde. É, Quero deixar uma palavra aqui para vocês, né? Meu nome é Ricardo, para quem não conhece, para dizer a vocês de uma palavra muito forte que está em Provérbios, que está escrito: como ribeiros de água é o coração do rei. O Senhor o inclina para onde quer. As águas têm seu leito. Se você jogar água, quando nós éramos meninos brincando, e nós vamos cavando, ou então até no quintal, quem tem lavoura, quem tem leira para plantar legumes, você vai puxando com a enxada e a água vai indo na direção que você vai puxando, fazendo um leito, a água vai na direção do caminho que você bota. Se você planta um pé de feijão, vários testes já houve com pé de feijão, leguminosos, qualquer um, e deixa o cientista é terrível, né? Deus da inteligência, ele deixa uma brecha do sol no lugar que ele plantou, um pouco afastado daquele pé de planta, e a planta vai se dirigindo para a direção do sol, para a direção da luz, a luz do sol. Ele vai se inclinando para ir buscar o sol. Já houve pesquisas, testes com ratos camundongos, que colocou um camundongo em um balde de água pela metade, o balde pelo meio, no escuro, e o rato não sobreviveu nem 20 minutos, meia hora. Depois colocou outro rato, só que deixou uma luz acesa, e deixando aquela luz acesa, o rato nadou e deixaram lá, e foi mais de 1h30 para aquele rato morrer, que aquele rato não tirava o olho da lâmpada, porque aquele rato tinha uma referência. O rato tinha uma referência, que era a lâmpada. Por isso que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Aquele rato morreu porque era a função, não tinha jeito ali, ele ia morrer, mas ele sobreviveu o triplo do outro. O outro estava em trevas, na cegueira total. Quem está em cegueira cai na cova. Jesus disse: como o cego pode guiar outro cego. Teve um irmão que disse: se Jesus falar isso hoje, vão logo dizer que Jesus é preconceituoso, né? Falar que um cego guia outro cego cai na cova. Ele está falando no sentido espiritual, mas ele quis usar o sentido físico para a pessoa entender. Teve uma pesquisa que eu também vi, essa foi também na época que tinha ainda havia Embratel, assisti, que 5 homens, os melhores equilibristas do circo, ficavam um em cima do outro. Olhe bem, viu? Um em cima do outro, de olho aberto. Se equilibravam tremendamente. Tranquilo, não se mexiam. Era eles fechar os olhos, só era eles fecharem os olhos, eles começavam a balançar, e tinha que abrir o olho para se equilibrar. Foi feito esse teste, como a escuridão é, como as trevas não conduzem o homem a lugar nenhum. E aí eu vim entender também porque nós preferimos orar de joelhos. Ora, se de qualquer jeito Deus ouve. Com o coração limpo, Deus ouve. Mas nós oramos de joelhos e ainda de olho fechado. Ali está deixando bem claro. Estamos ali praticamente a esmo, sem defesa nenhuma. De joelhos, na posição que a China gosta de executar os seus inimigos, de joelho, um tiro na nuca. Não só os chineses, mas como várias facções e outros mais. A gente está numa posição ali, ó, vulnerável. Por quê, gente? Para depender só de Cristo. Para depender só de Cristo. Olha o que Cristo disse. Olha o que a Bíblia fala. Fugir da tentação da vossa mocidade. Foge da tentação. Fugir da prostituição. Isso aí é coisa da carne. E você não pode você mesmo se livrar. Eu posso, eu faço. Tentando a Deus. Agora, quando chega o ponto com o diabo, Jesus disse: resistir ao diabo
e ele fugirá de vós. Sabe por quê? Porque aí é ele e o diabo. Você resiste o diabo. É como ele é o irmão mais velho da gente. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele disse assim a Madalena: vai e diz aos teus irmãos, os meus irmãos, que eu subo para o meu pai, o vosso pai. Jesus é o irmão mais velho, nosso irmão mais velho. Então na hora do vamos ver com o diabo, aí agora a coisa é com Cristo. Você resiste ele. Agora, nossa carne, que é a natureza humana, que isso aí é culpa nossa, erro nosso, por causa de Adão, que nós também fomos corrompidos, aí a Bíblia deixa bem claro: foge, foge. Aí você não resiste não, viu? Sozinho você não vai aguentar, você vai cair. Fuja. Então, minha gente, eu quero dizer a vocês isso. Como ribeiros de água é o coração do rei. O Senhor o inclina para onde quer. Não só o coração do rei, mas o coração do súdito, o coração do príncipe, o coração do mordomo, o coração do porteiro, o coração do pastor, o coração do assassino. Deus pode inclinar para onde Ele quer. E as pessoas ficam naquela: Deus endureceu o coração de Faraó. Gente, tem uma palavra que eu aprendi, que aqui no Brasil, se nós estivéssemos gripados e querendo chupar um picolé, e nossa mãe: não, você está gripado. E a gente querendo picolé, nossa mãe: não. E a gente falava tanto que ela dizia assim: você quer o picolé? Pronto, eu vou comprar. Vá, chupe o picolé. Tome o picolé. Você não quer chupar? Está gripado. Você não quer chupar? Chupe. Tome. No Oriente Médio eles falam diferente. O filho quer um sorvete lá, e o pai fala que ele está gripado. Não, e ele insiste. A linguagem lá é diferente. Eu vou fazer você tomar o sorvete. Aqui fala assim: você não quer? Tome. Lá ele fala: eu vou fazer você tomar o sorvete. Como se estivesse exigindo o menino tomar. Ali ele quer dizer: você está gripado, quer? Pois eu vou fazer você tomar. Então Deus quis falar isso a Moisés. Deus quis deixar bem claro a Moisés que ele era onisciente. Ele sabia que Faraó ia endurecer o coração, porque o caráter de Faraó não valia nada. Faraó era carrasco, era terrível. Faraó fazia aquele povo Israel e outras nações sofrer na mão dele, é porque ele era bonzinho, é? Será que vocês, que se dizem calvinistas com todo respeito, fica citando Romanos direto, que Deus endureceu o coração de Faraó? É a linguagem da época, como diz que tem uma palavra em inglês, que a palavra não existe em solidão. Tem linguagem em hebraico que não existe em português. Você tem que procurar algum argumento de alguma palavra para chegar mais próximo do que a palavra em hebraico está falando, em aramaico, para que você possa falar em português e colocar na Bíblia. Gutenberg teve muito trabalho quando ele fez a primeira Bíblia impressora, em 1400 por aí, que o rei Filipe da França comprou e o outro rei da Inglaterra comprou, porque os dois eram os primeiros a ter, eu queria ter os primeiros a ter a Bíblia, a palavra santa, na Europa. Então tem isso, minha gente. A linguagem, nem tudo que você fala aqui existe verbo, existe para colocar lá em outro país. A palavra fé em Israel não tem essa palavra assim, F-E. Eles usam um termo. Tem palavras que... Por isso que Deus usa o sotaque de cada lugar. Quando Moisés disse que para parar o sol, Josué disse para parar o sol, Deus sabia que o sol não parava, mas deixou o sotaque de Josué, porque a gente pensa até hoje, muita gente pensa que até hoje é o sol que anda. Então, Deus falou a Moisés: vai e fala assim a Faraó, e eu endurecerei o coração dele. Porque Deus queria deixar bem claro a Moisés. Moisés veio de uma cultura egípcia. Moisés achava na época que Faraó era o tal, que os deuses de lá eram o tal. Então Deus inclina o coração do homem para onde Ele quer. Ele sabe quem vai matar, e por que Ele não impede? O certo pastor Rodrigo Silva, ele disse que a pessoa fala assim: eu tenho fé que você vai sair do hospital, viu? Eu já vou embora, mas eu tenho fé em Deus que você vai sair do hospital. E vai sair. E você até ora, e a pessoa morre. Foi porque Deus não ouviu sua oração? Ele disse que Deus somente evitou de curar.
Deus apenas se ausentou de curar. Não é porque você não orou bem, não é porque ele não quis ouvir. Ele se ausentou de curar. Aí eu tenho fé eu tenho fé que eu vou ganhar no jogo do bicho, eu vou ganhar na Mega Sena, não ganha. Aí acha que não tem fé, é a maneira de falar. Apenas não aconteceu. Deus não permitiu. Tem coisas que Deus não permite acontecer. Não é porque Deus faz, Deus mata, Deus é bom, é boníssimo. A Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom. Se tudo que ele fez é bom, quanto mais ele. Então, meu irmão, eu quero dizer a você que está aí, eu e você, eu estou aqui, eu sei como eu estou, não interessa a você dizer, né? A situação de cada um pertence a Deus. Tem coisas que nós falamos, mas o seu coração pede a Deus que eu peça. Eu estou pedindo outras coisas aqui que ele não quer ouvir. Mas, como ribeiros de água é o coração do rei, ele inclina para onde quer. Que essa eleição Deus possa fazer de acordo à vontade dele, entre aspas, né? Que a Bíblia diz que quem escolhe o ímpio, o povo geme. Deus também permite a cegueira do homem prejudicar ele mesmo, porque somos escravos de nossas atitudes, somos escravos de nossos próprios erros. Então, como eu disse aqui agora há pouco do rato, dos equilibristas, as trevas conduzem ao inferno, a luz é Jesus Cristo. Vamos olhar para Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele falou: o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, mas quem anda à noite tropeça e nem sabe em que tropeçou. Então eu quero dizer para você, muitas vezes a gente pensa tanta coisa, tanto pedido eu tenho a Deus de algumas coisas que eu assisto na internet, sítios, roças que eu gosto, galinhas, tudo isso eu peço e imagino: Deus, que dia eu vou ter? Não tenho condições financeiras, mas como está escrito que ele inclina o coração do rei para onde ele quer. Não quer dizer que Deus fica manipulando a gente não, viu? Não pense que Deus brinca com o ser humano não, que Deus não é disso. Apenas ele permite. Quando ele disse de Faraó, ele sabia que Faraó era mau caráter. Faraó liberava. Eu já passei por isso, você já. Quantas coisas você promete e depois de algumas horas você desiste, você muda de ideia. Foi Deus? Foi. Muitas coisas é livramento, sim. Muitas coisas são livramento, como houve milhares e milhões. Mas neste caso de Faraó, ele sabia da dureza do coração de Faraó, da malícia de Faraó, do mau caratismo de Faraó, da maldade. Mas para ele deixar bem claro a Moisés que ele era o Senhor, por isso que ele disse a Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Sabe por quê? Porque Moisés cresceu no palácio do Egito, que para entrar na presença de Faraó, que tinha o deus lá Anubis e outros, tinha que tirar a sandália para ficar na presença de Faraó. Então Deus quis mostrar a Moisés da cultura que ele aprendeu. Se Deus deixasse Moisés ir de sandália à presença dele, ele poderia faltar até com respeito com Deus. Ele achar até que o Deus do Egito era maior do que Deus. Então Deus disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Ele já foi familiarizando Moisés que ele era um Deus, entre aspas, um Deus, mas o único Deus. Mas para Moisés entender que ele era Deus. Para Moisés lembrar como era o costume do Egito. E Deus trabalha com o sotaque humano, com a cultura humana, a cultura de cada país. Cada país, se tal palavra é um palavrão ou é uma ofensa, a gente procura vigiar. Então, peça isso a Deus hoje, para Ele inclinar o seu coração, segundo a vontade dEle, para onde Ele quer. Às vezes a gente quer para onde nós queremos, mas tem que ser para onde Ele quer, não para onde nós queremos. Valeu? Que essa palavra possa ficar guardada no coração. Em nome de Jesus, que Deus abençoe toda a família de cada um de nós.